porque o Senhor se compadece de nós. Obrigado, Senhor, porque sendo o Senhor grande, infinito, eterno, o Senhor se importa conosco, que somos tão pequenos. Então, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é um Deus que se importa com as suas criaturas. Senhor, muito obrigado por mais um dia aqui na Palavra da Vida. Obrigado pelo que o Senhor já nos permitiu, cantando, louvando ao Senhor. Muito, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez as tuas misericórdias se renovam. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome pela criação, pelo sol, pela natureza que o Senhor fez e que o Senhor sustenta. Muito obrigado. Nos ajude, Senhor, nessa manhã a continuarmos contemplando a tua face, a tua presença. E que isso seja suficiente para que a nossa vida tome o rumo e a direção correta. Que a nossa vida seja para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. É o que eu peço a ti e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero iniciar nessa manhã lembrando que, de fato, Esther não cita mesmo o nome de Deus. A gente já vai hoje para o capítulo 2 e a gente não vai ver o nome sendo citado, o nome sendo mencionado, o nome escrito aqui no livro. E o fato do nome não ter sido citado, mencionado, escrito aqui no livro, isso gerou alguns problemas com o livro de Esther, a ponto de algumas pessoas desprezarem o livro. Dentre essas pessoas, Lutero olhava para o livro de Esther e achava que ele nem deveria fazer parte do conjunto aqui. Resultado disso é ter pouco material disponível a respeito do livro de Esther. Então, nós temos um pouquinho de material na Idade Média, mas não muita coisa. E os bons materiais a respeito do livro de Esther, eles começam a ser escritos posteriormente à Reforma Protestante do século XVI. No entanto, nem Lutero e nem o João Calvino, eles escreveram algo sobre Esther. Isso é uma tristeza. E para amenizar a tristeza, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês um texto de João Calvino. Não sobre Esther, mas sobre a doutrina da providência. E esse é um dos textos que me chama muito a atenção. Eu diria que é um dos textos mais bonitos escritos naquele material do João Calvino chamado As Institutas da Religião Cristã. Ele tem um capítulo específico, no primeiro volume, sobre a doutrina da providência, e eu extraí esse texto de lá. Então o texto diz assim, como é que ele diz? Vamos lá. Diz assim: Deus testificou que não é por cego instinto da natureza que o sol nasce e se põe diariamente, mas porque Ele próprio, para renovar a lembrança de seu paterno favor para conosco, governa o seu curso. Com efeito, nesta sequência, observa-se diversidade tão grande e tão desigual que transparece facilmente que os anos, os meses e os dias, um a um, são governados por nova e especial providência de Deus. Lindo, não é, gente? Vontade de chorar lendo esse texto. E essa é uma daquelas coisas que a gente não presta tanta atenção. Hoje de manhã eu saí cedinho, não sou tão fanático como os fanáticos, mas eu saí cedinho e dei uma caminhada ali pela piscina, subi pelo outro lugar. E que manhã linda. E quando a gente faz isso no automático, a gente pensa assim, todo dia tem manhã. Mas nós nos esquecemos quem promove a cada dia uma nova manhã. Quem promove cada dia uma nova manhã.
E quando a gente olha para esse texto, João Calvino ele tem a percepção de que a renovação de cada manhã é Deus dizendo assim para mim e para você: filho, eu sou teu pai. E eu vou cuidar de você nessa manhã, na outra manhã, e vou cuidar de você porque eu sou teu pai. Amém, queridos? Cada manhã é a renovação da lembrança do paterno amor de Deus por nós. Cada manhã, todas as manhãs. Bonito o texto de João Calvino, não é? Agora, quando eu li o texto do João Calvino, lá nas Institutas, eu fiquei pensando que tem um texto mais bonito ainda. Esse é bonito, não é? Concordam? Vou perguntar de novo. Concordam que esse é um texto bonito? Sim. Sim. Agora, olha esse texto. Todos esperam de ti que lhes dê o sustento. A seu tempo. Tu lhes dá. E eles o recolhem. Abres tua mão. E eles se fartam de bens. Escondes o rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias teu fôlego e são criados. E assim renovas a face da terra. Salmo 104, 27 a 30. Lindo, não é, gente? E de novo eu quero reafirmar o seguinte: ninguém veio para cá só para passar férias. Viemos também para passar férias, mas não só para passar férias. Nós estamos aqui e a nossa percepção deve ser de que estamos aqui porque o Senhor está nos sustentando aqui. Estamos aqui e o Senhor está nos mantendo aqui. Aquela comida gostosa que comemos, o café da manhã que tomamos, o jantar, é provisão do Senhor. Usando pessoas para fazer todas aquelas coisas boas, mas é provisão dele. E a gente não pode perder isso de vista. Porque quando nós perdemos isso de vista, as coisas ficam confusas. Quando nós perdemos de vista que é o Senhor quem abre a mão, e então nós somos fartos, quando a gente perde isso de vista, a nossa vida vira uma confusão. Quando nós perdemos de vista de que é pelo olhar do Senhor que nós nos mantemos vivos e respirando, quando nós perdemos isso de vista, as coisas ficam muito bagunçadas na nossa vida. Quando a gente perde de vista que a gente só respira porque é o Senhor quem nos dá o fôlego, quando a gente perde isso de vista, as coisas viram uma tremenda de uma confusão. Então, de fato, o livro de Esther é o livro que realmente não menciona o nome de Deus, não faz nenhuma referência à lei. O livro de Esther é aquele livro que não faz nenhuma referência aos sacrifícios. O livro de Esther é aquele livro que não faz nenhuma referência à oração, não faz referência a nenhum outro livro do Antigo Testamento. O Márcio, cadê o Márcio? O Márcio está aqui. O Márcio falou que numa viagem que ele fez a Israel, a pessoa falou, olha, o livro de Esther não é nem mencionado nos manuscritos do Mar Morto. Olha, quanta coisa. Não tem Deus, não tem lei, não tem sacrifícios, não tem oração, não tem revelação. Historicamente, esse livro nem foi achado. Francis Schaeffer, que é um pensador cristão, ele diz que Deus está lá. E ele não está em silêncio. E o Salmo 50, verso 3, o salmista ele vai dizer que o nosso Deus vem e ele não guarda silêncio. Só que muitas vezes a gente acha que Deus está em silêncio. O problema não é de Deus, o problema é nosso. Que às vezes a gente não escuta bem. Não é? Hã? É, a gente não escuta bem. O quê? É, a gente não escuta bem.
A gente não presta tão bem atenção naquilo que Deus está falando e nem naquilo que Deus está fazendo. Quando nós olhamos para o capítulo ontem, na terça-feira, estou até perdido aqui com o tempo, né? Ontem, quando nós olhamos para o capítulo 1, o capítulo 1 ele trouxe a seguinte informação para nós, e eu quero que você volte aí para o capítulo 1 do livro de Esther, no verso 3, o texto bíblico diz: aconteceu no terceiro ano do reinado de Xerxes, ou seja, aquele banquete, aquela festa de arromba, de 180 dias, acontece no terceiro ano do reinado de Xerxes. Esse terceiro ano do reinado de Xerxes é o ano 483 a.C., porque ele começa o seu governo no ano 486. Agora é o terceiro, então ele está no ano 483 a.C. Alguns comentaristas, eles vão chamar nossa atenção e vão dizer assim, o ano 483, a festa, a reunião do capítulo 1 do livro de Esther, era uma reunião de planejamento estratégico. Essa reunião estava acontecendo porque Xerxes, o seu comando, os seus príncipes e o seu exército, eles estavam elaborando a campanha militar que iria acontecer na Grécia no ano 481. E aí, de novo, como eu mencionei ontem para vocês, nós temos conhecimento de pelo menos 3 grandes batalhas na Grécia. A Batalha de Maratona, a Batalha de Termópilas e a Batalha de Salamina. Nessa reunião do capítulo 1, o pessoal está tramando, está planejando a campanha militar que vai acontecer no ano 480, precisamente no dia 28 de agosto de 480. Então eles estavam tramando isso. Como é que a gente vai fazer? Como que nós vamos atacar? Por onde vamos invadir? Então era uma reunião de planejamento estratégico. Mas isso acontece no ano 483. E, gente, eu sei que ficar falando de data é aquele negócio assim, mas o que eu tenho a ver? Eu estou em 2018, quase acabando o ano. Quase acabando, né, gente? O que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver com isso. E sabe por que tem muito a ver com isso? Porque agora que nós vamos ler o capítulo 2 do livro de Esther, o capítulo 2, ele diz que, passados estes acontecimentos, então estes acontecimentos é o acontecimento da festa, da batalha de Termópilas, onde Xerxes luta com Leônidas e ganha. Passados os acontecimentos da batalha de Salamina, que Xerxes luta com Temístocles e perde a batalha, isso é o ano 479, e aí o Xerxes vai para a casa dele de cabeça baixa, é inverno, ele dá uma paradinha em Sardes, porque está frio, e lá no aconchego de Sardes, no frio, ele fica pensando, cadê a minha esposa para me esquentar? E o que tinha acontecido com a esposa? O que tinha acontecido com a esposa, gente? Esposa desobediente, fora. Agora ele começa a pensar. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. 483 para 479 são 4 anos. E aí a gente tem que pensar assim, se a gente lê a Bíblia desatentamente, a gente lê o capítulo 1, lê o 2, o 3, chega no 10 e fala assim, nossa, que história maravilhosa, aconteceu tudo num dia. Não, gente, capítulo 1 para o capítulo 2 tem um intervalo de 4 anos. Vamos abrir um parênteses aqui. Nós estamos mal acostumados. A gente vive na era da internet rápida, não é? E aí a gente vem para o PV, não tem internet, a gente fica reclamando, nossa, como é lenta. E o WhatsApp chega 5 dias depois. Né? E aí não consegue acessar e-mail, não consegue ver a atualização do Facebook, mas a gente está acostumado com as coisas rápidas. A gente fica aqui conversando sobre a Bíblia e de repente acaba e a gente sobe lá no refeitório e o almoço está pronto. E a gente não precisa colocar lenha no fogão, não precisa esquentar água.
a gente está acostumado com as coisas rápidas. Nós estamos acostumados com as coisas instantâneas. Nós estamos acostumados com fast food, nós estamos acostumados com drive-thru, nós estamos acostumados com coisas rapidíssimas e nós queremos que a nossa vida cristã aconteça de uma maneira rápida como a internet 4G. Não é assim? Nós não estamos dispostos a atravessar processos, a enfrentar processos. Nós não estamos dispostos a passar pelo deserto. Nós não estamos dispostos a fazer uma longa caminhada. Nós queremos ir de trem-bala. Nós queremos ir de avião. Nós queremos decolar aqui e pousar lá. Mas a vida cristã não acontece dessa forma. A vida cristã, ela é processo. E às vezes, no processo, algumas pessoas se machucam e precisam ser curadas. Outras pessoas tropicam e precisam levantar. Algumas pessoas erram o caminho e precisam voltar. E isso acontece dentro da história. É ou não é assim, gente? Quando a gente vive com a mentalidade do instantâneo, a gente quer sair daqui da semana do PV e agora tudo vai pegar. Processo. A história, ela acontece no processo. E o nosso Deus é o Senhor da história. O nosso Deus é o Senhor da história. E a história, ela acontece. Como é que acontece a história? A história vai sendo formada com segundos, não é? Aí os segundos viram o quê? E os minutos viram o quê? E as horas viram o quê? E os dias viram? Semanas. Primeiro semanas, gente. Calma, não vamos ser tão rápido assim. Semanas. As semanas viram, e os meses, e os anos, já estão indo para os séculos, décadas primeiro. E depois as décadas viram, e os séculos, e os milênios, não, vamos parar nos milênios, tá bom. Não é assim, gente? É ou não é? Imagina se a gente não tem essa noção. Nós queremos as coisas rápidas, e o negócio de querer coisas rápidas não faz bem para ninguém. Então agora, com tudo isso de informação que transformou a sua vida, vamos ler o capítulo 2 de Esther. Esther, capítulo 2, abra aí a sua Bíblia comigo, e nós vamos ler como ontem, tá? Eu vou fazer alguns intervalos aqui para chamar a sua atenção. Depois desses acontecimentos, passada a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti. Percebem que tem até um tom aqui de ele se lembrou de Vasti. E do que ela havia feito? Então começa lindo, né? Ele se lembrou de Vasti. Do que ela havia feito. Ela tinha desobedecido, né? Do que ela havia feito e do que ele havia feito. E do que ele havia decretado a respeito dela. Então os que serviam o rei sugeriram a ele que se achem moças virgens e bonitas para o rei. Que o rei nomeie oficiais em todas as províncias do reino, para que levem todas as moças virgens e bonitas para a cidadela de Suzã. Ali permanecerão no harém, que está sob a responsabilidade de Regai, oficial do rei, e ficarão sob os seus cuidados, e que recebam tratamento de beleza. Agora se preparem para... Olha aqui falando que delícia. Vocês não viram nada desse tratamento de beleza. Irmãs, se segurem, porque vocês vão querer sair daqui para o tratamento de beleza. O tratamento de beleza da Pérsia, gente, olha, é maravilhoso. Até eu queria ir. Esse tratamento de beleza... Então vamos lá, vamos entender como que era o tratamento de beleza. E que a moça que mais agradar ao rei seja feita rainha no lugar de Vasti. A proposta agradou ao rei e assim foi feito.
Nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, vivia na cidadela de Suzã. Ele havia sido levado de Jerusalém para o cativeiro por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os exilados, levados com Jeconias, rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima Hadassa, também conhecida como Ester, pois ela não tinha pai nem mãe. Ester era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu a havia adotado como filha. Depois que a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram levadas à cidadela de Suzã e confiadas a Hegai. Ester também foi levada para o palácio do rei e colocada sobre os cuidados de Hegai, responsável pelo harém. E a moça lhe agradou, pelo que ele a favoreceu. Esse negócio aqui tem a ver com meio Brasil, né? Agradou, favoreceu, né? Isso aí não. E logo providenciou-lhe... Agora vamos lá, irmãs, agora é a hora do tratamento de beleza, hein? E logo providenciou-lhe tratamento de beleza e comida especial, nível PV, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei. Então ele a transferiu com as suas moças para o melhor lugar no harém. Muito privilégio. Mas Ester não havia revelado qual povo e família pertencia. Mas por que ela não fez isso, né? Bom, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Todos os dias Mardoqueu passava diante do palácio do harém para se informar de como estava Ester e do que lhe acontecia. Antes de apresentar-se ao rei Xerxes, cada moça passava por um tratamento de beleza prescrito para as mulheres, com duração de 12 meses. 12 meses no salão de beleza. Quem quer? Homens também pode querer, não tem problema. Isso daí, ó, tratamento de beleza por 12 meses, ininterruptos. Agora calma, eu só falei do local e do tempo. Vamos aos produtos. Vamos lá. Duração de 12 meses. 6 meses com óleo de mirra. 6 meses com perfumes e cosméticos. Assim, quando se apresentava ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. Gente, esse negócio aqui de 12 meses no salão, com mirra, era como entrar numa sauna. Era o sistema da Pérsia de beleza, o salão de beleza da Pérsia. A moça entrava num lugar semelhante à sauna e ela ficava recebendo os vapores de cosméticos, de perfumes, de óleos. Todo dia, gente. O que você vai fazer hoje? Vou para o salão de beleza. O que você vai fazer hoje à tarde? Salão de beleza. E antes de dormir? Salão de beleza. E quando você acordar antes do café? E depois do café? Você vai descansar hoje à tarde? Vou. Onde? Salão de beleza. Então, gente, olha que negócio. Óleo, mirra, perfumes, cosméticos. Gente, eu imagino, aí é só imaginação, tá? Que quando chegou no final dos 12 meses, a Ester disse assim, já? Já acabou. Porque o negócio era top. Né? Imagina, que coisa boa. Se não bastasse, quando ela ia para a presença do rei, lá no verso 14, entrava lá à tarde e voltava pela manhã para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial do rei responsável pelas concubinas. Ela não voltava mais ao rei, a não ser que ele se agradasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Quando chegou sua vez, Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que havia adotado como filha, não pediu nada além do que sugeriu Hegai, oficial do rei responsável pelo harém, e Ester agradava a todos que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Lembra que aqui já tem mais um tempinho, tá? Agora é o 7º mês do seu reinado, né? Então, o 7º ano do seu reinado, o tempo está passando. Quando chegou a vez, ela vai,
Esther agradava a todos, ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Ou seja, gente, antes de Esther chegar, o perfume já tinha chegado na frente. Né? O aroma dos cuidados já tinham chegado na frente. E ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso, ele lhe pôs a coroa real sobre a cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos que o serviam em honra de Esther, decretou feriado em todas as províncias e ofereceu presentes de acordo com a generosidade real. Esse negócio de banquete dá problema, lembra? Festa, feriado, amigos, feriado nas províncias, isso deu problema no capítulo 1. 4 anos atrás, um negócio semelhante a esse, Vasti perdeu a coroa, perdeu o trono e não podia mais entrar na presença do rei. Bom, aí a história acaba aqui. Acaba aqui, a história de Esther acaba aqui, porque agora a história muda. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado na porta do palácio real. Porém, Esther, conforme a ordem de Mardoqueu, não havia revelado a ninguém a qual família ou povo pertencia, pois continuava a obedecer às ordens dele, como quando era criada sob sua tutela. Notaram que isso daqui está sendo repetido mais uma vez? Não revelou de onde era, não falou a sua origem, não tinha revelado porque o Mardoqueu tinha orientado. Que coisa, né, gente? Eu acho que Esther não é bem aquela Esther que a gente imaginava, das histórias da IBD, da IBF. Sei não, Esther. Não quero deixar ninguém frustrado com Esther. Mas Esther até aqui não está indo bem não, gente. Naqueles dias, quando Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 oficiais do rei, que guardavam a entrada, revoltaram-se e conspiraram para tirar a vida do rei Xerxes. Mas Mardoqueu tomou conhecimento disso e revelou o plano à rainha Esther, e ela contou tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e de descobrir que era verdadeira, os 2 foram empalados, espetados num tronco. Aí na sua Bíblia provavelmente esteja enforcados. E aí, essa daqui é a informação melhor do livro do capítulo 2. Tudo isso foi registrado no livro das crônicas diante do rei. O que o escriba tinha que fazer, ele fez. Vamos anotar que tem o Bigtã e o Teres, quis matar o Xerxes. Posso anotar aqui, rei? Pode. Então está anotado aqui. Bigtã e Teres quis matar a majestade de Xerxes, mas Mardoqueu descobriu a conspiração, avisou Esther, que avisou o rei, que matou os 2. Está registrado. Guarda aí no arquivo real, nas crônicas e ponto final. Então, gente, capítulo 2, ele começa de novo de uma maneira muito cômica, muito engraçada. E muito engraçada porque o dono do mundo, o rei Assuero, o rei Xerxes, ele está avaliando a sua decisão do capítulo 1, a sua decisão irrevogável, tomada em um momento de ira e embriaguez. Ele estava lembrando daquilo que Vasti era, do que ela tinha feito, mas também do que ele tinha feito. Mais um capítulo engraçado, mais um capítulo cômico. Como pode um homem tão poderoso, tão magnânimo, tomar uma decisão irresponsável e precipitada, inconsequente? Ele tomou essa decisão porque estava bêbado. Foi nesse contexto que ele toma a decisão de banir Vasti, de não ter mais esposa, de não permitir que ela entrasse mais na presença. Ele tomou essa decisão dessa maneira. Queridos, bêbado é uma figura engraçada, não é? Tem pelo menos 3 características do bêbado. Tem o bêbado chato.
Já se depararam com um bêbado chato? Alguém aqui já fez isso? Recentemente, há muito tempo atrás, um bêbado encontrou comigo, ele falou assim, você me dá 50 centavos? Eu falei assim, não. Então me dá 10. Eu falei, mas para que você quer 10? Para tomar uma pinga. Eu sou bêbado, mas sou sincero. Eu não tenho 10 centavos. Ele começou por 50, mas 10 também fazia diferença. E ele ficou querendo, e se eu desse 1 centavo para ele, ele ia ficar feliz. Bêbado é chato, mas também bêbado é alegre. Já viu que tem alguns bêbados que ficam muito alegres e muito felizes? Aliás, Marquinho, eu te falei que eu me perdi vindo para Caldas? Rapaz, mas eu me perdi tão legal, que eu passei num lugar que eu acho que você não conhece. São Miguel do Passa Quatro. Conhece? Você já se perdeu então também. Muito bem, muito bem. Então você conhece Brasilinha também? Então eu me perdi para valer. Mas, gente, eu me perdi na providência divina. Porque passando por Brasilinha, que vocês precisam conhecer, vocês não podem vir a Goiás e não conhecer Brasilinha. Eu fiz questão de anotar, falei assim, Kátia, por favor, anote. Nós estamos passando por Brasilinha, 4:30 da tarde, em frente ao bar, como que era o nome do bar? Nós não paramos no bar, gente, nós só passamos pelo bar. Era bar alguma coisa da alegria, e tinha um bêbado dançando na porta do bar. 4:30 da tarde, naquele sol de Goiás, o bêbado dançando em Brasilinha, um lugar que vocês precisam conhecer. Bêbados ficam alegres às vezes. Mas uma outra característica do bêbado é que ele é inconsequente e não tem limites. E é dessa maneira que Xerxes se comporta. Inconsequente, ele toma uma decisão. E uma decisão que vai prejudicar a estrutura do palácio, a estrutura da família, e vai prejudicar uma porção de outras coisas. O que nós começamos a ler aqui no capítulo 2, nós começamos a ler dentro dessa perspectiva aqui. É engraçado, mas também é trágico. E trágico porque esse homem toma uma decisão embriagado, não tendo nenhuma noção das consequências da sua decisão. Agora ele avalia, percebe que tem um buraco na vida dele, mas ele não pode voltar atrás, porque aquilo que ele decretou é irrevogável. Abra um outro parênteses aqui, queridos. Muitas vezes nós fazemos escolhas, mas nós não temos condições de escolher as consequências das escolhas que fazemos. Isso deve chamar a nossa atenção. O centro agora aqui do capítulo 2, deixa de ser o Xerxes, mas passa a ser o Mardoqueu. E quando nós olhamos para esse personagem, o Mardoqueu, ele é um personagem judeu. O texto bíblico narrou isso para nós, e o texto bíblico diz que ele era judeu, mas o engraçado é que ele tem um nome que não é judeu. Um nome que provavelmente homenageava um deus, o deus Marduk. E essa é uma informação também interessante aqui no capítulo 2, porque esse homem só era judeu na casa dele. Mas quando esse homem estava na rua, ele era um homem qualquer, porque tinha Mardoqueu de tudo quanto era jeito. Mardoqueu Araújo, Oliveira, Santos, Silva, Mardoqueu e Mardoqueu. Tinha um monte de Mardoqueu. Esse homem na casa dele era judeu, mas na rua ele era um homem qualquer. O texto bíblico também informou para nós, e daqui a pouco a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe, que esse homem, ele possivelmente tinha nascido na Pérsia. Ele era um homem que estava habituado às coisas da Pérsia. E o texto bíblico também nos informa que possivelmente esse homem era um descendente do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Então, esse daqui é a biografia dele. O texto, capítulo 2, também vai nos apresentar essa moça chamada Hadassa.
Hadassa, que significa murta, murta que espalha perfume, que espalha um bom perfume. Mas essa moça chamada Hadassa, ela também tem um nome persa que provavelmente homenageia a deusa Estrela. Ou seja, tanto Mardoqueu quanto Hadassa, eles estão imersos em uma cultura. Eles estão muito bem habituados. Mas na biografia dessa moça, Esther Hadassa, a biografia dela, ela é triste. Porque o texto bíblico começa a falar para nós de que ela não tinha nem pai e nem mãe. Não ter nem pai e nem mãe a colocava em uma situação difícil. Porque os judeus valorizavam demais o núcleo familiar, a família completa, e essa moça não tinha nem pai nem mãe. O texto bíblico também nos diz que essa moça era uma exilada. Talvez tivesse nascido na Pérsia, mas o status dela na Pérsia esse é o povo escravo. Essa moça faz parte do grupo dos exilados. Quando nós pensamos em Esther, nós conhecemos bem o livro, a história, algumas coisas a respeito, mas essa moça era uma desconhecida na Pérsia. Tanto é que ela não vai sozinha para o palácio, é levada muitas outras moças para o palácio. E, além de tudo, essa moça é judia. Queridos, vocês já ouviram aquela situação de que, vez ou outra, a gente encontra gente com crise de identidade? Se tem alguém que era para ter crise de identidade, esse alguém era Esther. Não tem pai, não tem mãe, é uma exilada, ninguém conhece, é judia. O que vai ser de mim? O que o futuro me reserva? Você já pensou assim? O que o futuro me reserva? Quem sou eu? Não sou nada, não tenho pedigree. O que será do meu futuro? Alguém já pensou assim aqui? Ainda bem que não. Vocês têm a identidade muito bem formada e graças a Deus por isso. Mas eu conheço algumas pessoas que pensam assim. Agora, essa moça, gente, e eu peço que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Vocês já ouviram aquele ditado também que a primeira impressão é a que fica? Eu quero dizer para vocês de que a minha primeira impressão a respeito de Esther não é a que fica. Mas a minha primeira impressão a respeito dessa moça é de que essa moça é uma moça de moral duvidosa. Oh, não, pastor Denis, você está acabando com a Esther da minha infância. Vocês estão acabando com a minha heroína. Calma. Lembre que eu disse que a primeira impressão não é a que fica a respeito de Esther. Mas aqui, no capítulo 2, essa moça é uma moça de moral duvidosa. E eu estou dizendo que ela é uma moça de moral duvidosa porque eu estou lendo o livro de Esther influenciado pelo livro de Daniel. O livro de Daniel, o contexto do livro de Daniel acontece pelo menos uns 100 anos antes. E 100 anos antes, na história de Daniel, chega uns garotos na Babilônia. Lembram dessa história? Lá no meio desses garotos tem um menino chamado Daniel, tem um outro chamado Misael, tem um outro chamado Azarias e tem outro que eu não lembro o nome. E Ananias. Isso, obrigado, pessoal. Eles chegam lá. E quando esses garotos chegam na Babilônia, a Babilônia oferece para esses garotos um banquete. E a posição desses garotos, liderado por Daniel, é o quê? Não vamos comer isso não. Não, mas como não vão comer isso não? Vocês têm que comer isso sim. Não, a gente não vai comer isso não. Deixa a gente fazer uma experiência. Nós queremos comer só vegetais. E dá certo esse negócio de comer vegetal. Tempos depois, esses garotos crescem. E 3 desses garotos estão diante de uma festa. E nessa festa o pessoal tem que se ajoelhar para adorar uma imagem. E esses garotos, eles dizem o quê? A gente não vai se ajoelhar, não. Não, mas por que vocês não vão se ajoelhar? Porque a gente serve um Deus. E um Deus que não é essa estátua.
Não, mas se vocês não se ajoelharem, vocês vão morrer. Não tem problema. Se Deus quiser que a gente morra, a gente vai morrer. Mas se Ele não quiser que a gente não morra, a gente não vai morrer. E aí o rei, na época, o Nabucodonosor, ele fica enfurecido. Ele tinha um método de matar pessoas diferente, ele jogava as pessoas na fornalha. Ele manda que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Ele pega os 3 garotos e os 3 garotos... Vocês têm certeza que vocês não vão se ajoelhar? E os garotos dizem, não vamos nos ajoelhar. E o Nabucodonosor joga os 3 garotos na fornalha, e os garotos estão lá na fornalha. Nossa, aqui está muito frio, está igual Caldas à noite. Será que não dá para aquecer um pouquinho mais a fornalha? Aí, 100 anos depois, eu encontro a história de uma moça que a minha primeira impressão é a de que essa moça, ela está encontrando na Pérsia uma possibilidade de sobreviver, de comer melhor, de ir no salão de beleza todos os dias, de ter uma identidade, de ter um reconhecimento e de participar de um núcleo familiar. Essa é a primeira impressão. Então, quando eu olho para isso, eu fico pensando, mas Denis, Deus usou essa moça. É verdade. E talvez aqui já tenha uma primeira lição para nós. Deus não usa só os perfeitinhos. Deus não usa só aquela gente que faz as coisas bonitinhas, né? Bem organizadinhas. Aliás, a impressão que tenho também é de que essa é a teologia que tem pairado no cenário brasileiro. De que vida cristã tem a ver com fazer coisas. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, a vida cristã tem a ver com ganhar coisas do próprio Deus. O nome disso é graça. Deus deu o Filho dele por mim e por você. E tem pessoas que insistem, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Você não consegue fazer alguma coisa. Você não precisa fazer alguma coisa. Receba o que Deus fez por você. Esse é o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Ele dá. Ele ama. Ele dá. Nós confiamos. Nós vivemos. Assim é João 3,16. Então, queridos, tanto Mardoqueu como Esther tem Deus por trás da cortina deles. Deus está atrás dessa história. E atrás dessa história maravilhosa, Deus está de olho nessa moça que, a primeiro momento, é uma moça de moral duvidosa, que gostou das benesses da Pérsia. E Deus está ali. Porque mesmo ela tendo gostado das benesses da Pérsia, sabe quem levou ela para lá? Ah, mas não foi o Memucã que fez a seleção das meninas? Não foi o Mardoqueu que inscreveu ela no Big Brother da Pérsia? Foi não, queridos. Mesmo essa moça, com essa biografia, quem leva essa moça para lá é um Deus que fica atrás das cortinas. Fica nos bastidores da história. Eu gostaria que a gente cantasse uma música, mas eu queria que a gente cantasse lembrando daquilo que esse teólogo, o Berkhoff, do século XX, ele diz, dizendo que o Criador, ele preserva todas as suas criaturas, todas. Todas as suas criaturas. Quem criou Esther? Deus. Quem criou você? O Criador sustenta todas as coisas. O Criador sustenta cada uma das suas criaturas. Ele opera em tudo que se passa. Ele opera no mundo. Ele dirige todas as coisas.
para o seu determinado fim. Ele cuida de todas as coisas para o seu determinado fim. Quando eu passei por isso, eu lembrei de uma música, eu tenho lembrado muito de música antiga, não porque sou antigo, mas porque vivo com pessoas antigas. E essa música diz: ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor. É a esse Deus. É esse Deus que está nos bastidores. Vamos ficar de pé? David vai nos ajudar a cantar essa música. É o Deus que é invisível, real. Esteve nos bastidores de Mardoqueu e de Ester. É invisível e real. E está nos bastidores da sua vida. Amém? Se sente mais um pouco? Essa história, então, termina com Mardoqueu descobrindo uma conspiração. E ao descobrir essa conspiração, ele vai contar para Ester, e ao contar para Ester, Ester vai revelar isso para o rei Xerxes, e revelando para o rei Xerxes vai dar conta do que precisa ser dado. Termino nessa manhã lembrando também de uma frase do Samuel Rutherford, que ele diz que faz parte da sabedoria do nosso Senhor que sua igreja esteja sempre por um fio,
Ainda assim o fio não se parte, pois está preso aquele que é a estaca da casa de Davi. O Senhor Deus está no bastidor dessa história. E no bastidor dessa história, Ele vai fazer uma grande diferença na vida daquelas pessoas. Então, nessa manhã, eu quero fazer 3 destaques. E o primeiro deles é o destaque de que dias comuns, eles não impedem os planos de Deus. E sabe que dias comuns, né, eu comecei dizendo para vocês de que Mardoqueu, ele era um homem comum, um homem simples, um homem que tinha o nome que homenageava um deus persa, o deus Marduk. Mas ele está lá na Pérsia, ele tem uma prima que é bonita, muito bonita. Um dia ele está sentado na porta do palácio e ele ouve uma conversa. Dia comum, dia a dia dele. Dias comuns não impedem os planos de Deus. Como que é o seu dia comum? Como que é o seu dia comum? Dia comum em São Paulo, levanta às 5 da manhã, prepara-se psicologicamente para enfrentar o trânsito, para pegar o metrô, o busão, ou o Uber, que geralmente é Uber Pool, que vai pegando umas 20 pessoas ao mesmo tempo e te deixa 2 horas depois no lugar. Mas dias comuns também, eles começam com refeições, não é verdade? Com café da manhã. Dias comuns, ele começa com o trabalho que é rotineiro, que é todo dia, de segunda a sábado. Dias comuns, em dias comuns tem relacionamentos, relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais. Em dias comuns tem ida ao salão de beleza. Em dias comuns também tem o tempo do descanso. Não é assim? Dias comuns agrega todas estas coisas. Nos dias comuns nós precisamos continuar sendo fiéis a Deus. Porque dias comuns não impedem que os planos de Deus sejam realizados. Cremos nisso, queridos? No seu dia mais comum, Deus está trabalhando nos bastidores do seu dia comum. Creia nisso. Deus, não, hoje o dia do Denis vai ser comum, então eu vou tirar uma folga, eu vou para Caldas. Deus não faz isso. No dia comum da minha vida, Ele está lá trabalhando. Esse é o primeiro destaque. Vocês vão conseguir guardar isso? Então vamos lá, como é que é? Muito bem. Destaque número 2. Dias em que falhamos não impedem os planos de Deus. Lembra lá da Esther? Nossa, gente, já pensou se eu passasse nesse concurso? Já pensou se eu fosse sorteada como a rainha no lugar de Vasti? Ia ser tão bom, eu ia poder ajudar minha família, o meu tio Mardoqueu, que cuidou de mim, eu ia poder ajudar meus priminhos, os filhinhos de Mardoqueu, eu ia poder ajudar tanta gente se eu passasse no concurso. Ah, se eu passasse nesse concurso, ir para o salão de beleza por 1 ano, ia ser tão bom, estou precisando tanto. Imersa na cultura da Pérsia, mergulhada nos costumes da Pérsia. Mas Deus vai usar essa moça. Nos próximos capítulos, a coisa muda. Dias em que falhamos não impedem os planos de Deus. Eu sei que tem gente, eu sei que aqui ninguém falha. Mas você conhece gente que falha e que fica em crise quando falha, não é? Aí essas pessoas ligam para vocês. Olha, a gente falhou, o que eu faço agora? Não, falhou, está banido do reino de Deus.
falhou, não entra mais na presença de Deus. No reino de Deus não é assim não, gente. No reino de Deus tem uma dinâmica. Arrependa-se e confie na graça de Deus. É assim que funciona no reino de Deus. No reino da Pérsia é diferente. Falhou é banido, é banida. No reino de Deus, falhou, arrependa-se e confie na graça de Deus. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, texto que nós conhecemos, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. No reino de Deus é diferente. Queridos, é fundamental que a gente perceba que Esther aqui, ela dá aquela bambeada, ela vai para o lugar de Vasti. Mas, pastor Denis, ela tinha a opção de não ir? É claro que tinha. Talvez ela morreria. Ou talvez ela seria presa, mas opção ela tinha. Mas, pastor Denis, é assim mesmo. Lembra de Daniel e dos seus amigos. Não, eu sou judia, eu temo o Deus único. Eu não vou me envolver nesse concurso. Esse concurso vai me colocar mais mergulhada ainda na Pérsia, nos costumes, com os deuses, com as coisas da Pérsia. Eu não vou. Tá bom, então você vai morrer. Você vai ser empalada. Babilônia jogava as pessoas na fornalha. A Pérsia empalava pessoas. Eu vou ser empalada. Não, eu vou para o concurso. Passei, ganhei, tenho direito. Começou a ter regalias, aceitou as regalias. Dias em que falhamos não impedem os planos de Deus. Queridos, por favor, não entendam errado. Agora eu vou falhar para valer. Toda vez que você pensa que agora você vai falhar para valer, você está abrindo mão de benefícios. Você está abrindo mão de não andar com o Senhor. Não é essa a orientação desse destaque. A orientação desse destaque é: seja fiel a Deus, confie na graça dele, mesmo quando você falhar, mesmo quando você tropeçar. Vamos conseguir lembrar desse? Então, antes de lembrar desse, como que é um? Dias comuns não impedem os planos de Deus, e esse? E agora, para a gente terminar. Dias em que enfrentamos dificuldades não impedem os planos de Deus. Vocês conhecem esse senhor aí? Técnico do Japão. Assim que a Bélgica fez 3 gols e o Japão tinha 2. Estava 2. Alguém viu esse jogo? Gente, eu passei por uma TV. Quanto está o jogo? 2-0 para o Japão. Tá, me dá uma água. Como é que é? 2-0 para hoje. Está certo isso mesmo? Não, está certo. Está certo, sim. Nossa, o Japão vai jogar com o Brasil. Era bem melhor, né, gente? Não sei, não. De repente vira 3-2, Bélgica ganha. Esse homem quase que não consegue falar. De decepcionado, de triste, de frustrado. Mas, pastor Denis, isso é só futebol. É só futebol. Mas tem gente que faz do futebol o seu Deus, o seu grande negócio, a razão do seu viver. Diferente de outras pessoas que fazem da sua saúde o grande negócio, a razão do seu viver. Diferente de outras pessoas que fazem dos seus bens o grande negócio, a razão do seu viver, o seu Deus. Diferente de outras pessoas que fazem da sua titulação o grande negócio, a razão do seu viver, o Deus da sua vida. E de repente nós perdemos essas coisas que nós chamamos de grande. Enfrentamos então grandes dificuldades. E em dias de grandes dificuldades a gente pensa, agora Deus me abandonou. Não. Grandes dificuldades não impedem os planos de Deus. Aliás, o Senhor Jesus viveu um dia de grande dificuldade. Lembra qual foi?
o dia da cruz. O dia da crucificação foi o dia da grande dificuldade de Jesus. A maior de todas as dificuldades. E naquele dia, no final daquele dia, o que acontece? Jesus morre. Aí as pessoas olham para aquele grande dia difícil assim, ele morreu. Algumas pessoas poderiam olhar para a cruz e pensar assim, agora não tem o que fazer. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscita. Dias de dificuldade não impedem os planos de Deus. Então, futebol é uma coisa, né? Crucificação é outra e você está no meio desse negócio. Talvez você tenha vindo aqui para o PV Caldas no meio de uma grande dificuldade. E talvez tenha pensado assim, eu vou para lá que talvez eu esqueça da grande dificuldade. Aí você vem para o segundo dia e fala assim, não, a grande dificuldade existe. Mas creia, os dias de grande dificuldade não impedem os planos de Deus. Amém? Bom, queridos, capítulo 2 termina então com Mardoqueu descobrindo uma trama. E aí nesse negócio de descobrir uma trama, o rei está salvo, não é? O rei continua vivendo, e agora no capítulo 3 a gente vai ver o que vai acontecer com Mardoqueu, mas isso é só amanhã, tá bom? Então amanhã você vem para cá e a gente conversa sobre o capítulo 3. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Antes de você orar, por alguns instantes eu queria que você pensasse assim, o que Deus falou com você nessa manhã? Pensa, por alguns segundos, o que Deus falou com você? O que a palavra de Deus falou com você nessa manhã? Talvez ele tenha dito assim, filho, filha, no seu dia comum, seja fiel a mim, a mim. Talvez ele tenha dito, filho, você tropeçou, você saiu da rota. Filho, filha, arrependa-se, volte. Talvez Deus tenha falado com você, essa grande dificuldade que você está passando, não impede o meu plano na sua vida. Saúde, trabalho, carreira, desemprego, medo do futuro. Filho, filha, filho, isso é pequeno, isso não é capaz de me impedir. Confie em mim. O que ele falou com você? Talvez ele tenha falado outra coisa também. Filho, filha, você está aqui na Palavra da Vida para saber que eu amo você, independente do que você fez, faz ou pode fazer. Eu amo você independente do que você faz, mas eu quero que você faça algo que seja libertador para a sua vida. Confie no que eu fiz por você. Deus deu o Filho dele por você. Confie nisso. Quem aqui conseguiu pensar, ó, Deus falou comigo? Levanta a mão. Amém. Agora você, que tem clareza que Deus falou com você, fala com o Senhor agora. Senhor, eu te ouvi. E eu preciso de ti. Preciso da tua força, da tua ajuda. Eu preciso de ti. Senhor, o Senhor conhece todos nós aqui. Todos, todos. O Senhor conhece aqueles que estão aqui e que estão vivendo num grande marasmo
por conta dos dias comuns e achando que o Senhor não pode fazer mais nada por eles. Senhor, nessa manhã, muda a mentalidade e ajuda esses queridos a perceberem que, mesmo em dias comuns, o Senhor está trabalhando. Senhor, talvez tenha queridos aqui que estão em caminhos errados, em rotas que não levam até o Senhor. Talvez tenham pessoas aqui tropeçando, caídas. Pai, em nome de Jesus eu peço que elas confiem na Tua graça, graça que é restauradora. Por favor, Senhor. Senhor, eu sei que também tem gente aqui passando por dias muito difíceis. Senhor, eu peço que o Senhor grite no coração desses queridos, de que essas dificuldades não impedem a concretização dos Teus planos. Senhor, grita isso na mente e no coração dessas pessoas. Senhor, faz isso para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Por favor, Senhor. Senhor, eu peço também por aqueles que precisam entender o que é o Evangelho da graça do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, que o Teu Santo Espírito alcance, tenha misericórdia e fale alto. Fale, Senhor, com precisão a respeito do que o Senhor já fez, dando o Seu Filho Jesus Cristo por esses queridos. Por favor, Senhor. Pai, mais uma vez eu agradeço a Ti por essa manhã, pelo privilégio de estar aqui, pelo privilégio de estar com esses queridos, pelo privilégio de lermos a Tua palavra. Louvado e engrandecido seja o Teu nome para sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos.